Olá, amigos e amigas, vamos gravar a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, estudo das 20 horas do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Estamos estudando o livro segundo, que é O Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Estamos no item 1, que é da reencarnação. Na verdade, falta apenas uma questão desse item 1, que é a 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, a palavra espírito puro é muito utilizada na escala de mundos. Então, temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, a Terra está nele, nesse estágio, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos, onde habitam os espíritos puros, ok? Agora nós vamos para o item 2, o item 2 do capítulo 4, ainda falando da pluralidade das existências, mas agora o item 2 é justiça da reencarnação. E é interessante esse item 2 porque ele é uma pergunta só, tá? Só que é mais longa, diferentemente do item 1 que eram várias perguntinhas pequenas, Aqui é uma pergunta só e com a resposta bem mais extensa. Pergunta sobre justiça da reencarnação é a 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Aqui precisamos entender a palavra dogma, porque o Espiritismo fala, olha, nós não temos dogma. E aí você vem no Livro dos Espíritos, está escrito dogma da reencarnação. É que depende do ponto de vista. Se nós olharmos dogma como algo que você não pode discutir, por exemplo, na Igreja Católica, a Santíssima Trindade, é assim. Por que é assim? Deus, o Espírito Santo, o Filho, é a mesma coisa, um só, são três, tal. Isso é um dogma, não se discute, se aceita. Então, esse tipo de dogma não tem na doutrina espírita. Nós discutimos a reencarnação, nós buscamos aprender sobre a reencarnação, entender, e sabemos que ainda somos limitados nessa compreensão, mas que quanto mais progredimos, mais entendemos isso. Então, o dogma da reencarnação não é porque é um assunto que eu tenho que acreditar e ponto, mas porque é um princípio fundamental da doutrina espírita. Eu sou espírita, mas não acredito na reencarnação. Não tem como ser espírita e não ser reencarnacionista. Uma das bases, um dos pilares da doutrina espírita é a reencarnação. Então, nesse sentido, ser uma base, um pilar, é que se fala dogma da reencarnação. Então, falando sobre isso, eu quero ler um trecho aqui da resposta, logo no início da 171. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? E aí continua, mas olha que raciocínio muito interessante e importante. Nós somos ainda muito falíveis, somos seres humanos no atual estágio aí de provas e expiações. Se um filho, uma filha, os que são pais aí compreenderão melhor, mas todos compreenderão isso. Se eles falham, nossos filhos falham, nós não damos segunda chance para eles? Claro que damos. O erro, nós erramos muitas vezes, recebemos segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª chance, também fazemos isso com os nossos filhos. E nós somos espíritos bem perfeitos. Porque Deus, sendo infinitamente justo e bom, não daria múltiplas chances? Não tem lógica pensarmos na justiça sem pensarmos na reencarnação. Porque o mundo de provas e expiações é por si só injusto. Uma pessoa nasce com muita intelectualidade, desenvolvida e com oportunidades de estudo. A outra nasce com acefalia e outras doenças graves que impedirão qualquer tipo de aprendizado. E aí como que se coloca na balança para julgar isso daí,
Então, se nós pensamos em justiça, nós temos que pensar em reencarnação. Não há possibilidade de haver justiça divina sem a reencarnação. A razão diz isso, não é? Não é um dogma no sentido que eu estou falando e você tem que acreditar. Reflita, pense como tamanha desigualdade que existe no mundo se explica sem a reencarnação. Por que alguém nasceu nesta condição e não naquela? Não é? Seja, como eu disse anteriormente, de doença, pode ser questão material, financeira. Por que alguém nasceu na Etiópia e outro nasceu na Suíça? Enfim, só a reencarnação para explicar. Continuando ainda na questão 171, tem aqui, não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independente da sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Gente, é claro que alguém pode nascer num meio hostil e mesmo assim se dar bem. Aliás, é isso que se espera, é uma prova para que a pessoa supere ali, suplante aquela prova. Mas a chance é muito maior de queda. Então, quando alguém nasce, por exemplo, num local muito violento, controlado pelo tráfico de drogas, né? O menino ali naquele meio, é muito mais fácil ele ser cooptado para o tráfico. O que é ser cooptado? Ele vai ser quase impelido a participar, né? Porque é um local violento e ali, para ter proteção, ele acaba tendo que se ligar a determinadas pessoas, que normalmente são as pessoas que controlam o crime organizado. E a hora que ele vê, ele tem 8, 9, 10 anos, ele já tem amizade com essas pessoas, aí dali um pouco ele ganha uma bicicleta, ele é protegido, porque nesses locais, gente, eu como professor de história, estudando a parte sociológica, a gente sabe bem, nesses locais o Estado se faz ausente e o crime organizado vai lá, é o crime organizado que ajuda as pessoas quando elas precisam, muitas vezes. Então, a pessoa ainda fica devendo favor, né, pro pessoal do crime organizado. É uma situação terrível. Quem nasce nesses locais, como eu falei, está muito mais propenso a se ligar a coisas do crime do que quem nasce numa família de classe média, num bairro tranquilo, estuda numa boa escola, tal, que nem contato com esse mundo praticamente tem. Portanto, equidade é uma palavra que eu queria explicar aqui. Eu estava fazendo um programa de rádio uma vez com um pastor e um padre, eu como representante espírita. E nós, aliás, minhas experiências são muitas experiências de cultos ecumênicos e fóruns ecumênicos, e é muito legal nós percebermos o quanto as religiões pensam parecido, pelo menos segmentos dentro dessas religiões, né? Se nós pensarmos no meio espírita, temos segmentos diferentes, mas os mais progressistas das religiões pensam de modo muito parecido. E nós estávamos falando aquele dia de igualdade, e de repente o pastor falou uma coisa, e ele até pegou o celular para mostrar. Eu já tinha visto aquela imagem e não tinha me atentado. Ele falou, olha, ao invés de igualdade, vamos usar a palavra agora equidade. E ele explicou o porquê. Então, eu vou tentar mostrar a imagem mentalmente para vocês. Imagine uma pessoa de 1,30 m, uma criança, a outra de 1,50 m e a outra de 1,80 m. Tá? São de alturas diferentes. Aí você tem uma cerca ali, um muro de 1,40 m. Tá? Para o de 1,80 m, ele olha por cima e assiste o que está acontecendo do outro lado sem problema. Para o de 1,50 m, né, a cerca está aqui, ele fica ali na pontinha do pé tentando enxergar. Consegue ver mais ou menos. Para o de 1,30 m, não consegue. Mas eles estão em igualdade, do lado de cada cerca está todo mundo igual. Aí ele falou, mas equidade é o seguinte, aí ele mostra a imagem lá. Põe um caixote maior para esse de 1,30 m, um outro caixote um pouco menor para de 1,50 m, e os três ficam na altura daquele que tem 1,80 m.
E aí eles têm equidade. Olha que fantástico isso, né? Então, Deus se preocupa que nós todos tenhamos equidade, né? Estejamos todos na mesma condição. Por isso, dentro desse princípio da equidade, como imaginar justiça sem a reencarnação? Impossível. Encerramos a segunda parte do estudo por aqui.